Crianças de 6 meses a 5 anos vão ser obrigadas a tomar vacina contra a Covid-19. É isso, minha gente! Este governo quer obrigar as nossas crianças a injetar essa substância química aí. Vamos continuar com a matéria. Quando a vacina passa a ser incorporada ao calendário, como a obrigatoriedade, vai ter durante a matrícula escolar a obrigatoriedade de olhar se a vacina está lá, afirmou a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel. Neste vídeo de hoje, vamos ver o que alguns doutores pensam sobre isso, o que eu penso sobre isso, o que você pensa. Você pode escrever aqui nos seus comentários, deixar aqui nos comentários. Não tem esse papinho não aqui, não tem Alexandre de Moraes, vocês podem falar à vontade. E nós podemos opinar? Ah, vocês são leigos! Nós que vamos injetar esse negócio em nós, ou melhor, nos nossos filhos. Nós não podemos opinar. Não é um país democrático, então. Não, a gente vai opinar sim. Então, curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá, gente. Eu vou começar citando o doutor Alessandro Loyola. Ele fez um artigo resumindo um pouco a cena pra gente, né? O que está acontecendo. Lembra dele? Durante a pandemia, ele parecia uma metralhadora de verdades óbvias. Eu gostei muito, por sinal, né? E me lembro, inclusive, dele explicando sobre a questão de como se produz vacinas. Leva tempo, você precisa testar. Ah, não, mas a gente produziu ela muito rapidamente. Mas mesmo assim você tem que testar, tem que acompanhar um grupo, tem reação, não tem? Né? Esse seria o procedimento normal, explica o doutor. Agora vamos lá falando desse cenário hoje. Ele explica o seguinte, olha, a SARS-CoV-2, né, um vírus do coronavírus, ele apresenta risco aumentado para pessoas com mais de 65 anos e aquelas que possuem algum tipo de comorbidade, como diabetes, hipertensão e por aí vai. O doutor também alerta que se percebeu que o risco de infecção é muito pequeno em criança. Segundo ele, a taxa de mortalidade por Covid-19 em pessoas com menos de 14 anos é de 0,03, ou seja, nem 1%. O doutor Alessandro continua dizendo o seguinte, somado a isso, havia o fato de que faltavam dados de segurança de médio e longo prazo para a aplicação de vacinas contra a Covid-19 em crianças. Vários países, né, a partir aí de setembro de 2021, começaram a autorizar vacina contra a Covid-19 em crianças. E o doutor diz que com essa vacinação em massa, foram surgindo alguns estudos aí, mostrando que essas vacinas não eram tão eficazes e nem tão seguras. Um estudo publicado em 2022 mostrou aumento de incidência de morte cardíaca súbita em pessoas com menos de 40 anos de idade após o uso de vacinas contra a Covid-19 em Israel. Outro estudo, em junho de 2022, mostrou aumento de eventos tromboembólicos e outras doenças. Outro estudo, em setembro de 2022, mostrou risco excessivo de efeitos colaterais em quem tomou as vacinas. E ele diz o seguinte, olha, o risco de efeitos colaterais graves era de um evento para cada 550 indivíduos vacinados, uma proporção muito maior que aquela observada com qualquer outra vacina conhecida, explica o doutor. E ele ainda cita vários outros estudos, né? E outro dado interessante citado pelo doutor é o seguinte, em fevereiro de 2023, em um comunicado inusitado, a Secretaria de Saúde do Estado da Flórida emitiu um alerta informando que a vacinação em massa contra a Covid-19 havia resultado em um aumento de 1.700% de notificações de efeitos adversos gerais a vacinas no sistema de vigilância da VAERS, ou VARS aí, e um aumento de 4.400% das notificações de efeitos adversos específicos potencialmente letais. Lembrando que lá no Twitter o doutor deixa toda ali a fonte ali, que se você, né, quiser pesquisar, tá ali a fonte de tudo que ele mostrou aí, que eu tô citando aqui para vocês. Veja também esta matéria de A Gazeta do Povo. Vacina AstraZeneca contra a Covid aumentou em 3,5 vezes risco de ataque cardíaco em jovens mulheres, concluem cientistas. Veja bem, esse estudo foi publicado na revista Nature Communications e o doutor diz que um estudo foi publicado em 2023 afirmando que as vacinas elas eram seguras para crianças, mas, como explica o doutor Alessandro Loyola, o problema do estudo é que as crianças foram avaliadas por um período de apenas 21 dias após serem vacinadas. Então, é muito pouco. Enfim, o doutor então conclui e afirma: crianças possuem um sistema imune mais reativo que adultos e é possível que essas vacinas produzam na população mais jovem efeitos colaterais de médio e longo prazo que ainda não conhecemos. Agora, citando outro doutor, o doutor Roberto Zeballos disse que um dos critérios para adotar uma vacina é
a eficácia. Segundo ele, as vacinas não mostraram eficácia nem contra infecção, nem contra transmissão. Afirmou que eles, os vendedores da vacina, disseram que elas iriam diminuir as fatalidades por deixar a doença mais fraca. Porém, os fabricantes não têm esse estudo ainda e diz o doutor faz um alerta. O que se sabe é, países com 25% de vacinação têm índices de fatalidade muito similares ou menores do que países com 80%, 90% de vacinação. Isso é, então, a opinião aí de dois doutores. Ok, o que a gente tem a dizer diante disso tudo? Primeiro, por que não mencionar esses estudos? Porque a grande mídia não fala desses estudos. Note bem, um dos estudos aqui foi criticado pelo doutor, né, em que ele fala, olha, o pessoal lá fez o estudo dizendo que era seguro. E ele disse, olha, não tem como porque vocês avaliaram apenas 21 dias. As crianças se vacinaram e vocês as avaliaram apenas num período de 21 dias após a vacina. Então, tá vendo? Uma crítica. Então, você analisou o estudo. Então, é óbvio que qualquer outro estudo pode ser analisado, todos os outros aqui que foram mostrados, e falar, peraí, isso aqui tá errado e tal. A questão é, cadê o debate? A gente tem que confiar cegamente no governo? Essa é que é a grande questão. Esses mesmos governos que, por má gerência durante a pandemia, a gente pode dizer, levaram milhões de pessoas à morte? Com certeza levaram. Os mesmos que, em nome da ciência, diziam, põe máscara, tira máscara, põe máscara, tira máscara. Aglomerar na igreja não pode, mas no ônibus pode, porque o Covid, ele não é crente. Então, um negócio assim, cada loucura. Veja esta matéria. Revisão de estudos conclui que lockdown, né, mandar todo mundo para casa, impedir o povo de trabalhar, foi um fracasso de proporções gigantescas. Então, eu não tenho dúvida disso. Basta na minha própria experiência, com pessoas que eu nunca vi, apavoradíssimas, coração acelerado, ansiedade, e aí tem estudos já mostrando que durante a pandemia o índice de pessoas tomando ansiolítico, remédio para droga, para ansiedade, que na minha opinião não tem como resolver isso, mas enfim, pessoas tomando, não tem como resolver através de remédio, pessoas tomando ansiolíticos aí, o índice durante a pandemia aumentou drasticamente, então o povo adoeceu, o povo ficou preocupado, o povo ficou sem emprego, óbvio, sem emprego, menos renda. Tem estudos também falando sobre isso, quando a economia entra em recessão, é óbvio que mais pessoas morrem, isso aí é muito claro. Então a gente tem que confiar cegamente nessa galera, nesses governos, que em nome da ciência fizeram um monte de coisa, nada, nem um pouco científica, a gente tem que confiar cegamente. Então a questão é essa, é assim? É na base da porrada, a gente obrigou e acabou? E aí então a gente tem que injetar uma substância química em nossos filhos só porque o papai Estado tá falando? Esse mesmo papai Estado que tem um histórico terrível de ser uma espécie assim de... É uma espécie de pai que saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou. Não, essa analogia ainda não é boa. É um papai assim que nos espanca constantemente. E a gente tem que confiar nesse papai Estado, que só traz sofrimento pra gente. É um negócio que toma um monte de atitude estúpida e anticientífica, mas a gente tem que confiar. E, gente, mais do que a vacina, o que tem que ser discutido é sobre a nossa liberdade. Eu sei, o ser humano médio não tá nem aí pra liberdade, justiça, amor. Ele quer o seu dinheirinho pra tomar sua cachaça na sexta e assistir ao seu jogo de domingo. Ele não entende que sem liberdade, nem isso ele vai ter. Como, por exemplo, durante a pandemia, quando o papai Estado tirou até o jogo de futebol dos brasileiros. A gente tem que se lembrar que é um absurdo que o Estado interfira tanto em nossas vidas e interfira somente para o mal. Porque assim, para fazer todo tipo de desgraça com os nossos corpos, estamos liberados. Aborto, quer dizer, não é nem o nosso corpo aqui, né? O corpo de outro. Aborto, meu corpo, minhas regras. E tome dinheiro aqui do Estado, do papai Estado, para você assassinar o seu filhinho. Vacina, seu corpo pertence a mim, o Estado, o grande irmão. É impressionante. Nós fomos educados nessas escolas brasileiras a achar normal toda essa invasão do Estado em nossas vidas. Como no livro 1984 de George Orwell, o Estado vigia e controla cada área, cada esfera da nossa existência. Da infância à vida adulta, o papai Estado diz, ele promete nos proteger, nos dando creche e asilo, fraldas e aposentadoria, leite e aposentadoria. E claro, tudo isso vem assim, ó, é seu direito. E logo, o rapaz bobinho acredita que existe almoço grátis. Ele se esquece que o dinheiro que o Estado dá a você veio da própria carteira que ele bateu de você. Mas para esse Estado gigantesco e socialista ditatorial que nós temos, não basta controlar a educação, a segurança, o lazer, enfim, tudo. Ele também quer ser dono até dos nossos corpos, dos corpos de nossos filhos. É por isso que na Bíblia, o Estado
Ele é descrito lá em Paulo, em Romanos capítulo 13, assim, ó. É assim que o Estado deve ser, o governo deve ser. O Estado traz a espada para punir o mal. Tá vendo? É só essa a função do Estado, punir o mal, proteger, fazer com que o jogo corra naturalmente. Ele é só um juiz. Ele não deve tentar fazer o gol por nós. Mas o Estado brasileiro socialista, ele não traz apenas a espada. Ele também quer controlar a enxada, o giz, enfim. Ele quer tomar conta de cada canto da nossa existência. O Estado ideal, o governo ideal, é um governo pequeno. É um governo como aquele do período dos juízes lá em Israel, em que o Estado apenas julgava. Pois quando o Estado se torna grande, nós nos tornamos pequenos. Lembra de Faraó no Egito? Enquanto Faraó estava rico, todo mundo estava se tornando seu escravo. E você vê como esse negócio de o Estado controlar cada esfera da sociedade nos torna reféns. Como o Estado vai controlar a vacinação? Pela escola. Se o seu filho não se vacinar, ele não pode estudar. Que na realidade para mim é uma benção, né? Quer dizer, estudar não, né? Não pode ir para a escola. A diferença entre estudar e escola são coisas completamente distintas. Mas enfim, mais um motivo para você defender o homeschooling, que é a educação domiciliar. Veja, eu não defendo que a escola acabe. Eu não estou dizendo, olha, você não, você não pode ter o direito de escolher ir para uma escola. Pelo amor de Deus. Não. Eu estou defendendo que as pessoas tenham a liberdade de escolher o tipo de educação que quiserem. Eu quero que meu filho fique integral na escola de 6 da manhã, 6 da noite. Legal. Mas que a gente também tem, então, o direito de escolher que tipo de educação nós queremos dar. Assim como esquerdistas que falam de liberdade para levar o seu filho para uma sala de operação, para que o filho escolha o gênero, eu nem gosto de usar essa palavra gênero, mas o gênero que a criança vai ter. Então, que os pais cristãos e conservadores também possam escolher, em relação aos seus filhos, o gênero de educação que eles vão ter. Então, lembre-se, sempre que o Estado é grande, você é pequeno. Sempre que o Estado oferece algo grátis, você está pagando, em dinheiro e com a sua alma, um preço caro demais para perder a sua liberdade. E diante de tudo isso, que eles querem te obrigar a vacinar o seu filho, fazendo isso através da escola, mais um motivo para você optar pelo homeschooling. Meu curso que tem mudado a vida de milhares de famílias está aqui na descrição. Aproveite, Deus abençoe, deixe seu comentário, o que você acha desse negócio. E aí, a gente tem que ficar caladinho, aceitar um absurdo desse? Deixe seu comentário aqui, até o próximo vídeo.